Estamos falando sobre a nossa série de mensagens no livro de Tito. Então hoje eu quero começar de forma diferente. Abra a tua Bíblia em Tito, capítulo 3. Geralmente eu começo conversando com vocês, fazendo algumas perguntas, algumas provocações e depois eu caio no texto bíblico. Mas hoje eu vou começar pelo mais importante. Tito, capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia aí, você abra a tua Bíblia. Palavra do Senhor, Tito capítulo 3. Todos acharam? Tito capítulo 3, versículos de 1 a 8. Lembre a todos que se sujeitem. Eita, vamos lá, né? Tito capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a palavra, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Amém? Curva a tua cabeça por um instante. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai, a Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa nos exortar, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa, que apesar de mim, Pai, o Senhor possa falar com os meus irmãos, que seja bênção para o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco com você hoje, e eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para você, e daqui a pouco ela vai fazer sentido. Quem é você? E é interessante falar isso porque eu quero te fazer uma outra pergunta. Nós podemos falar sobre identidade? Por que eu te pergunto se nós podemos falar sobre identidade? Porque nós estamos diante da palavra do Senhor e o nosso coração ele precisa estar aberto. E eu estou te perguntando isso. Podemos falar sobre identidade? Olha que interessante. O pastor Tim Keller diz que todos precisam encontrar alguma maneira de justificar a própria existência e de manter ao largo o medo universal de ser, entre aspas, um vagabundo. Nas culturas mais tradicionais, o senso de valor e identidade das pessoas, no caso, vem do cumprimento de deveres junto à família e da prestação de serviço à sociedade. Isso é uma verdade, não é? Antigamente, as mulheres podiam sofrer o que fosse, os homens podiam fazer o que eles quisessem e as mulheres não abandonavam os homens. Porque o senso de identidade da mulher, muitas vezes, vinha do quê? Desse cumprimento do dever dela diante da família. Em nossa cultura individualista contemporânea, costumamos buscar, então, a nossa identidade em nossas conquistas, na nossa posição social, nos talentos. Eu acho que já passou lá, né? Isso. Nos talentos ou nos relacionamentos amorosos. Existe uma infinita variedade de bases para a nossa identidade. Tim Keller diz isso no seu livro Fé na Era do Ceticismo. Trouxe mais uma do Keller que ele diz assim: se estiver construindo sua identidade com base no fato
de que alguém me ama, ou se você estiver construindo a sua identidade no fato de que você tem uma boa carreira e algo der errado, seja no emprego ou no seu relacionamento, você ficará sem chão. Sentirá como se não tivesse uma identidade. E ele faz uma pergunta para mim e para você. Está começando a entender, a perceber o quanto Jesus é radical? Porque o convite de Jesus para nós no Evangelho qual é? Tire a sua identidade das pessoas e tire a sua identidade das coisas. Jesus é radical. Mas deixa eu conversar mais um pouquinho com você aqui sobre esse assunto. Eu trouxe alguns dados para a gente pensar. Quando a identidade ela é construída sobre o trabalho ou sobre a carreira, você conhece alguém que é assim? Que fez da sua vida a sua identidade, ou o teu trabalho, ou a tua carreira, ou o teu negócio? Não precisa levantar a mão, mas é uma pergunta retórica. Você conhece alguém que construiu a sua vida sobre a sua carreira ou sobre o seu trabalho? E eu trago a primeira pesquisa para você pensar um pouco comigo aqui. 76% dos trabalhadores já sentiram burnout, às vezes ou frequentemente. Diz o site Gallup, 2023, perdão. Outra, 28% das pessoas sentem burnout ou sempre ou frequentemente. Uma outra pesquisa. Terceira e última, 67% das pessoas tiveram ao menos um sintoma de burnout no último mês, diz a revista American Psychological Association em 2024. Você já imaginou se eu construir a minha vida, a minha identidade sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira, sobre a minha profissão? E eu estou trazendo dados para você aqui de pesquisas que dizem que a maioria dos trabalhadores, 76% dos trabalhadores dizem que já tiveram momentos de burnout. 67% das pessoas já tiveram ao menos um sintoma de burnout no último mês, quando foi feita essa pesquisa. Deu para entender? O que eu quero dizer com isso para você? Se a identidade de uma pessoa é baseada no desempenho ou no trabalho dela, e esse trabalho em algum momento gerar exaustão para essa pessoa entrará em colapso emocional e em uma crise de identidade. Mas tenho a segunda e última aqui. Quando a nossa identidade ela é construída sobre relacionamentos, em um artigo, os autores revisam diversos efeitos negativos do término. Então, um relacionamento que acaba, seja um namoro, seja infelizmente um casamento que acaba em divórcio, ou até mesmo muitas vezes um luto. Olha o que os autores dizem: depressão, baixa autoestima, isolamento social, mudanças no estilo de vida, e comentam que a identidade do eu em relação costuma ser impactado ou sofrer impacto, já que muitos definem parte de quem eles são em função do parceiro ou do relacionamento. Deu para entender? Eu era o marido da Elis. A Elis morreu, acabou, eu vou morrer também. É disso que nós estamos falando. Ou então, uma separação de um namoro ou de um divórcio, e as pessoas elas ficam perdidas. Por quê? Nós criamos muitas vezes a nossa identidade sobre relacionamentos. Mas olha que interessante, ele destaca que essa transição de nós, éramos nós dois, para eu, é um processo que pode ser traumático no plano identitário. Ou seja, meu Deus do céu, eu estou me perdendo tudo aqui. Segundo e último, um estudo qualitativo explora como pessoas que iniciaram um término experimentam tristeza, luto prolongado e crise de identidade. Olha que interessante o que está escrito aí comigo. Leia comigo aí. Alguns entrevistados relatam que sentir que parte de si morreu ou que não se reconhece mais. Após um término ou um luto, a pessoa fala: eu não me reconheço mais. Parece que eu não sou mais a mesma pessoa. Você já deve ter conhecido alguém assim. Outros relatam uma tensão entre quem eu era quando eu estava com aquela pessoa e quem eu sou agora. Parece que rompeu a minha identidade. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite.
Paulo, ele está escrevendo para Tito. Paulo já falou sobre a vida dentro de casa, se lembram? Eu abri a série falando sobre isso. Como devem ser os casamentos, como deve ser a criação com os nossos filhos, como deve ser o relacionamento dentro de casa. No capítulo 2, depois, Paulo começou a falar como deve ser a liderança da igreja, como deve ser os relacionamentos dos irmãos dentro da igreja, como deve ser o relacionamento comunitário das pessoas. E agora, no capítulo 3, Paulo está falando o seguinte: como que os crentes das igrejas da ilha de Creta devem se relacionar com a cidade. Como eles devem se relacionar nos trabalhos, na escola, na sociedade, na feira, no mercadinho e assim por diante. Então, é interessante para nós olharmos isso. E a primeira coisa que eu quero destacar para vocês é o versículo 3, Paulo fala sobre uma vida centrada em si mesmo. E eu espero, não vou falar, vamos lá, deixa eu seguir aqui e a gente já fala. Olha o texto projetado, o versículo 3 diz assim: pois nós também, quando? No passado. Mas vamos ser honestos? Você vai ler comigo agora aqui, e eu acho que alguns de nós, inclusive eu, me vejo em algumas coisinhas aqui. Nós também no passado éramos insensatos. Eu já vou explicar o que é cada coisa. Desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Insensatos. O que Paulo está falando aqui, meu irmão? Paulo está falando o seguinte: que antes de Cristo, nós éramos pessoas assim. Mas a grande realidade é que muitos de nós, em várias áreas da nossa vida, ainda somos. Mas olha que interessante, o que é uma pessoa insensata, nesse contexto das cartas pastorais de Paulo? É uma pessoa que está sem orientação ou sem entendimento espiritual. E é incrível hoje em dia isso. Antigamente, nós olhávamos uma pessoa da igreja, essa pessoa é crente. Era fácil conviver com essa pessoa. Porque uma pessoa crente, ela tinha entendimento das coisas espirituais. Ela sabia que uma enfermidade ou um problema, ou quando era... Desculpa o português claro para vocês hoje, irmãos. Mas ela sabia quando era demônio e quando não era. Sabia que era uma coisa espiritual e outra coisa não era espiritual. Ela sabia que ela devia orar, ela devia tomar uma injeção, porque ela andava com Deus. Hoje em dia as pessoas são modernas, elas frequentam igrejas, mas elas não fazem ideia que existe um mundo espiritual. E não há entendimento espiritual. Então Paulo está falando assim, olha, as pessoas elas são insensatas. Falta entendimento espiritual das coisas. Mas Paulo continua. As pessoas, nós também éramos desobedientes. Desobediente em relação a quê? A Deus. A Deus. Enganados e desgarrados é a próxima palavra que está lá. Essa palavra desgarrada, que a nossa Bíblia aqui, NAA, traduziu por desgarrada, a NVI traduz por enganada. Essa palavra dá uma conotação no vocabulário grego de alguém que é guiado por um falso guia. Então, quando você lê o versículo aqui, o que você pensa? Paulo está falando das pessoas do mundo. Certo? Paulo está falando do endemoniado do vizinho que escuta aquelas músicas altas lá. Tudo bem, pode até ser, mas está falando de mim também. Porque a palavra desgarrada é alguém que está ligado a um falso guia. Aí você fala, não, o meu guia é Jesus. Ah, é? Quantos influencers nós seguimos nas nossas redes sociais? Quantas famílias perfeita, de comercial de margarina Doriana, nós olhamos na rede social e falamos assim, a minha família não é assim, eu não sei se eu quero. Minha família não é igual a da Virgínia. Agora eu descobri quem é a Virgínia. Não sabia quem era. É que estavam comentando esses dias aqui da polêmica da Virgínia. Agora que ela se envolveu com... Já esqueci o nome do menino. Vini Júnior. Tá vendo? Você tá sabendo bem, né?
Graças a Deus, não sei de nada. Bom, a gente está brincando, mas vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Ui. Olha a câmera para mim lá, Sabrina, por favor. Voltem para mim aqui, irmãos, não aconteceu nada não. Nós estamos brincando, mas quantos de nós somos guiados por tantas coisas? Por tendências, não somos? Por sentimentos, por ondas, não é? Você percebeu que a cultura, cada hora tem uma coisa nova? Sim ou não? Cada hora é uma onda nova. E como diz o próprio apóstolo Paulo, somos às vezes como meninos, levados por ventos de doutrinas. Então, ele usa agora uma outra imagem, escravizados. O problema é que quando Paulo usa a palavra escravizados, ele usa dois tipos de escravidão. A primeira, a escravidão às paixões. A palavra grega aqui tem a ver com desejo, cobiça. Aquilo que eu quero ardentemente. E aí o crente, quando ouve isso, ele pensa em 3 coisas: sexo, droga e rock and roll. Não é só isso. Porque desejo, paixão é muito mais. Você já viu como que um corintiano é apaixonado pelo Corinthians? Irmãos, eu não vou falar o nome, mas tem um diácono da igreja que ele quer passar o jogo do Corinthians naquela televisão ali, ó. Você acredita nisso? Vocês viram que tem uma televisão ali? Tem um diácono, não posso falar quem é. O diácono está aqui entre nós hoje, então eu não senti nenhuma oposição. Talvez a gente possa, viu, Noel? Talvez a gente possa. Brincadeira, irmãos. Mas olha pelo Corinthians, está uma crise feia lá, viu? Essa é a primeira coisa. Paixões, desejos desordenados. Mas ele fala de uma outra escravidão. Prazer. A palavra aqui é hedonismo. E eu fiquei pensando sobre isso porque a palavra, a cultura hedonista, ela tem a ver com alguém que ama o prazer. Conhece alguém que ama o prazer? Quando você ouve a palavra amante do prazer, o que você pensa? Aquele cara de chapéu, lembra? Que gastava o dinheiro no bordel. Não é isso não. O cara pode ser crente, mas ele ama o prazer. Não, veja bem, cara, que eu trabalho a semana inteira, aí chega no final de semana, eu tenho que curtir um pouco, né? Eu amo o prazer. Eu amo o prazer. E olha, não tem problema nenhum, você precisa ter um momento de prazer, um momento de lazer, um momento para tudo. O problema é que você já sabe disso. Tudo que você amar, mais do que nós amamos ao Senhor, se tornar para nós um ídolo. Então, olha que interessante, e ele termina falando, nós vivíamos em maldade e inveja. Ou seja, ele está descrevendo a vida antissocial dos cretenses, porque eles odiavam todo mundo e eram odiados por todos. O problema é que às vezes nós somos muito cretenses, né? Nós somos muito cretenses às vezes. O que eu descrevi para você até agora é o estilo de vida de alguém que vive centrado em si mesmo. Conhece alguém assim? Alguém centrado em si mesmo? Conhece uma pessoa que ela se acha o sol? Que tudo precisa orbitar ao redor dela? Gente, é insuportável conviver com uma pessoa assim. É ou não é? Você acha que um casamento pode dar certo se tiver um sol? Pode dar certo ou não? Não vai dar certo, a não ser que o outro fique girando ao redor assim, ó. Aí pode ser que dê certo. Não dá. Uma pessoa centrada em si é uma pessoa egoísta.
Egocêntrica é uma pessoa que vive uma vida centralizada em si mesmo. Então, voltando na introdução da nossa conversa, quando o Tim Keller fala que se você construir a sua identidade sobre a sua carreira ou sobre o seu relacionamento, as chances que você tem de ter uma vida centrada em si mesmo e mais cedo ou mais tarde você se decepcionar e se tornar uma pessoa sem identidade, ela é muito grande. E pessoas que têm uma vida centrada em si mesmo, elas geralmente buscam identidade através da superioridade. Porque se eu sou centrado em mim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então, Cleiton, para eu me sentir bem, eu preciso pisar em você. Porque se eu achar que você é melhor do que eu em alguma coisa, pelo amor de Deus, eu não posso conviver com isso. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o destaque. Quando você conhecer alguém que tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para pensar, alguém centrado em si mesmo, é difícil conviver. Só que você percebe o quanto eu e você muitas vezes somos assim? Sim ou não? Às vezes somos assim. E por que essas pessoas elas precisam demonizar as outras, pisar nas outras? Porque o eu dela é formada pela exclusão do outro. Então, para eu estar bem, você precisa estar mal. Quando você está mal, eu estou bem. E como eu sou a pessoa mais importante, que você sempre esteja mal e que eu sempre esteja bem. Fala a verdade, irmão. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Quem conhece alguém assim? Dá um sinalzinho para mim, só para eu achar que eu não estou falando sozinho. Conhece, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta séria. Não é uma pessoa que eu estou pensando, é? Hein, dona Ruth? Não é uma pessoa que eu estou pensando, é? Não é uma pessoa que você vê todo dia de manhã no espelho, é? Acertou, miserável, como diria a piada, né? Mas eu fiquei pensando numa pergunta, e deixa eu compartilhar com você, e você vai me achar louco. Sabrina bloqueou eu. Ô, Sabrina, você bloqueou eu, cara. Lembra que eu perguntei isso para você no começo? Quem é você? Essa pergunta é comum, né? Mas vamos ser honestos, é difícil responder, não é? Mas aí eu fiquei pensando, e me veio uma outra pergunta à mente. Quem é sua identidade? Quando você lê essa frase, quem é sua identidade, não parece que ela está errada, até gramaticalmente falando? É estranho, não é? Quem é sua identidade? Como assim quem é minha identidade? Você está dizendo que eu sou uma pessoa e tenho uma outra identidade? É isso que está perguntando? Ah, quem é você? Ah, eu sou o Caio. Quem é a sua identidade? Vou revelar para você como as pessoas muitas vezes se sentem. Quem é você? Não, eu sou o Caio. Quem é a sua identidade? Ah, eu sou o marido da Elis. Estão me entendendo? Estão entendendo onde eu vou chegar ou não? Existe um tipo de identidade que nós acatamos para as nossas vidas? Que nós vivemos ou fazemos da nossa identidade algo que nós escolhemos ou nos impuseram. Por exemplo, tem gente que a identidade dela é o que as pessoas pensam dela. Conhece alguém assim? Uma pessoa preocupada com o que os outros pensam dela. Irmão, se eu for me preocupar com o que alguém pensa de mim, não vai dar. Conhece uma pessoa que viveu para agradar o pai? Eu já conheci jovens que o sonho dele era estudar isso e trabalhar com isso. Mas o pai dizia, não, você vai estudar isso e trabalhar com aquilo. E foi. Qual é o futuro disso? Na maioria das vezes? Infelicidade. Eu vivi para agradar o meu pai, e agora eu estou velho, e minha vida não tem sentido. Porque nós construímos a nossa identidade sobre outras coisas. Ou então, eu sou o meu trabalho.
Eu sou a minha carreira. Pior, eu sou a minha imagem na internet. Pode parecer brincadeira o que eu estou falando para vocês. Eu estava pregando agora à tarde lá na nossa congregação, e eu estava brincando com eles, eu falei para eles assim, antes de ser enviado para Araçoiaba da Serra, para essa igreja que cá estou desde maio, eu não sabia. Eu achava que rede social era uma coisa para Maiara. Maiara, que tira foto com os carros que ela gosta lá. Que é jovem. Para mim que sou jovem. Brincadeira, não sou jovem mais. Mas quando eu vim para cá, eu percebi que algumas pessoas da terceira idade mandam coisa do TikTok no grupo da igreja. Olha que loucura. Eu não sabia, presbítero Dario. Eu achava que as pessoas mais velhas nem se importavam com isso. Mas aí eu comecei a perceber e até pesquisar e estudar sobre isso na internet, e eu descobri que uma grande porcentagem de pessoas da terceira idade está profundamente viciada em rede social. Eu não quis trazer mais dados aqui para não sobrecarregar, mas eu vou citar. Falei ontem com os homens, nós tivemos um encontro de mulheres e de homens aqui, conversava com os homens e disse isso a eles. Há uma grande porcentagem de homens da terceira idade viciados em rede social, vídeos pornô, pornografia. Então, quando eu falo para você que as pessoas estão construindo uma identidade no que elas vendem de imagem na internet, é disso que eu estou falando. Então, eu conheço o João, qualquer João, um João hipotético. Ele é uma bênção, ele é uma pessoa carinhosa, uma pessoa solícita, mas na internet o cara Conhece alguém assim? Temos que tomar cuidado, irmãos. E saber como nós estamos construindo a nossa identidade. Se eu terminasse o sermão aqui, nós íamos embora com depressão. Porque estou descrevendo o nosso coração no dia a dia. Mas vamos olhar para o Evangelho. Cristo nos salvou de nós mesmos e dos nossos ídolos. Olha o que fala o versículo 4 a 7. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, o que ele fez? O que ele fez? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele nos salvou segundo a sua misericórdia. Olha o versículo 5 que fala: ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Se livre da religião. Não tem o que você faça. Você não vai ser salvo pelo que você faz. Só tem esperança para mim e para você de uma vida eterna ao lado de Jesus, se a justiça de Jesus for imputada sobre nós. Ou seja, ele me salvou pela sua misericórdia. E está cheio de gente dentro da igreja, não significativamente dessa, mas da igreja, achando que elas podem salvar a si mesmo. Fazem isso por meio de religião. Ou querem dar uma ajudinha para Deus. Mas a verdade, irmãos, é que se não for Jesus, nós estamos perdidos. Mas o Evangelho nos diz uma segunda verdade. Ele diz que ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ah, irmão. E é aqui que a gente separa. Como diria a piada, né? Os homens dos meninos. Olha o que o texto de Ezequiel. Eu li ele 2 semanas atrás aqui na igreja e quero reler novamente. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei das suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Ezequiel está escrevendo isso aqui no tempo do exílio. Há pelo menos 500 e poucos anos antes de Cristo. Paulo está escrevendo para Tito
aproximadamente 63, 64 depois de Cristo. Ou seja, há uma distância de mais ou menos 600 anos. Mas você percebe que o que os dois estão falando é a mesma coisa? Ezequiel está prometendo que na nova aliança, Deus derramará água pura e nos purificará dos nossos pecados, dos nossos ídolos, tirará o nosso coração de pedra e nos dará um coração de carne. O que significa? Deus quer tirar o nosso coração resistente e nos dar um coração obediente a Deus. Dá para entender? Um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo regenera um coração, quando alguém nasce do Espírito, a primeira coisa que muda, os nossos desejos e os nossos anseios. O nosso coração, ele passa a desejar diferente. Nós não somos mais escravos, como Paulo disse no verso 3, escravos das nossas paixões e escravos dos nossos desejos. Nós agora somos escravos de Cristo. Como Paulo começava as suas cartas? Eu, Paulo, apóstolo e escravo de Cristo. Não tem como. Ou eu serei escravo das minhas paixões e dos meus pecados, dos meus desejos, ou eu serei escravo de Cristo. Ele transforma também a nossa esperança. O versículo 7 diz assim, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Eu fiquei pensando numa pergunta, deixa eu compartilhar com você, eu estou terminando já. Você lembra do Aladim? Quem lembra do Aladim? É da época de vocês, o desenho do Aladim? Gênio da lâmpada, lembra? Isso não existe. Ok? Não existe. Mas vamos supor que aparecesse um gênio da lâmpada na sua frente agora e falasse para você assim, me peça uma coisa que eu vou te dar. O que será que nós pediríamos, hein? Fala a verdade. Talvez eu pedisse um pouco mais de cabelo. O que será que nós pediríamos? O que você pediria? Pensa no seu coração. Eu estou fazendo em tom de brincadeira, porque o sermão de hoje está muito batendo muito, né? Quando bate muito eu brinco um pouco. Não responda alto. Pensa no teu coração agora. Se eu pudesse escolher uma coisa, qualquer coisa, o que você escolheria? Pensou? Pensa aí. Alguns vão pensar dinheiro para poder pagar as contas, comprar uma chacrinha, trocar o carro. Pensou? O que Paulo fala ali? Que Jesus nasceu, encarnou, morreu, ressuscitou, foi para a cruz, pagou nossos pecados, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros. Segundo a esperança da vida eterna. A nossa esperança não pode ser nada do que você pensou de um gênio da lâmpada. A nossa esperança deveria ser a vida eterna. Mas vamos ser honestos? A gente não espera, né? Vamos ser honestos? O quanto a gente espera a vida eterna? A gente até anseia, né? Mas não agora, né? Eu estou muito novo ainda, Jesus. Uma vez eu ouvi uma ilustração de um cara que dizia que tem gente que deve orar para Jesus não voltar. Porque a vida dele está tão boa que ele não quer perder a vida dele aqui na terra. Esse é o nosso sentimento às vezes, irmãos. Mas olha o que Paulo está falando. Existe um tipo de gente, então, que ela é o centro da vida dela. Mas existe o Evangelho. E eu quero terminar com a solução para nós, que é o Evangelho. Mas o que o Evangelho faz em nós? O Evangelho nos leva ao que o Tim Keller chama de autoesquecimento. Já ouviram essa expressão? Autoesquecimento? Uma verdadeira identidade. Versículo 1 e 2 do Tito 3 diz assim, estou terminando. Lembre a todos
que se sujeitem aos governantes, autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Olha que interessante aqui. Paulo usa 3 verbos aqui. Para mim terminar, eu quero falar esses 3 verbos para nós pensarmos. E a língua grega, ela tem um tipo de voz no verbo que nós chamamos de médio. E geralmente essa voz média do grego, ela quer dizer algo que nós vamos fazer, devemos fazer. E a primeira coisa que Paulo usa aqui, ele diz o seguinte, é o que está em vermelho ali, ó. Se sujeitem. Eu acho que eu passei direto, né? É aqui. Se sujeitem. Quando nós recebemos de Cristo uma nova identidade, e nós entendemos esse autoesquecimento, que não sou eu que estou no centro, mas é Cristo. A primeira coisa que eu faço, eu me sujeito às pessoas. Lembra do exemplo que eu dei há pouco, quando eu disse para você, Cleiton? Quando eu estou no centro e eu sou a pessoa mais importante, eu preciso diminuir você para que eu me sinta bem? Olha o que a palavra de Deus está falando para mim e para você. Não! Se sujeita ao Cleiton. Agora, como que uma pessoa egoísta, egocêntrica, cheia de si mesmo, vai se sujeitar a alguém? Vai? Não vai. E aí você pode pensar, esse cara é louco. Não, não sou louco, eu estou sendo bíblico. O que João Batista disse? Importa que eu cresça. Importa que eu apareça. É isso que João Batista disse? Não. Que eu diminua e que Cristo cresça. Que eu diminua dentro de mim e que Cristo cresça dentro de mim. Que seja menos eu, menos o meu querer, menos o meu agir, menos o meu falar e mais Cristo em mim. Porque se eu for fazer o que eu quero, eu vou estrangular. Que seja menos eu e mais Cristo. Olha lá, se sujeitem aos governantes e às autoridades. Eu estava pensando sobre isso, eu falei, meu Deus, eu não quero falar de Lula e Bolsonaro na igreja. Mas está lá. Aí eu fui estudar o contexto, para não falar besteira. O contexto é o seguinte, os nossos queridos irmãos da ilha de Creta tinham o costume e a fama de serem meio revolucionários. E naquele momento, Roma estava pressionando todas as cidades e regiões que eram submissas ao governo do Império Romano. E os estudiosos dizem que provavelmente havia um motim na ilha de se levantar contra Roma, porque eles já haviam se levantado algumas vezes. E Paulo está escrevendo para Tito dizendo assim, fala para os irmãos da igreja lá de Araçoiaba que não interessa se eles votaram no Lula ou no Bolsonaro. Eles precisam servir a Deus em todo momento. Não é para se levantar contra o império, mas o império do demônio, eu sei. O que Jesus falou de César? Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E a igreja? A igreja serve a Deus, nem ao Lula e nem ao Bolsonaro. E pronto! E pronto! Então está lá, se sujeitem aos governantes, às autoridades. E irmão, se sujeitar não é concordar, se sujeitar não é ser igual, se sujeitar não é passar pano para nada. Se sujeitar é viver o Evangelho e parar de ficar brigando por causa dessas coisas. Isso não importa. Vote em quem você quiser, mas sirva a Deus. Seja fiel a Deus e se sujeite, porque é isso que o Evangelho faz com a gente. Em segundo lugar, ele fala lá, está pintado de vermelho, dando provas. O que significa esse verbo? Demonstre as suas virtudes. Quando nós somos transformados pelo Evangelho, nós fazemos isso. Nós damos prova, nós demonstramos as nossas virtudes. Nós somos pessoas pacíficas, cordiais, nós servimos uns aos outros. Nós estamos dispostos a lavar o pé das pessoas. E é interessante,
Porque a gente fica meio assim com esses assuntos. Mas para pensar uma coisa. Antes da ceia, o que Jesus fez com os discípulos? Ele lavou o pé do Judas? Sim ou não? Ele sabia que Judas iria traí-lo? E mesmo assim ele lavou? Que legal, né? É só você aplicar o assunto da política para eu não ter que falar de novo. Tem que fazer, irmão. Nós somos servos. O Evangelho me chama para me esvaziar de mim e transbordar Cristo. E eu termino com a terceira e última coisa aqui. O versículo 8 ele diz: fiel é essa palavra. Eu quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Eu, estudando esse texto, eu tive uma convicção muito profunda no meu coração, de que todo ser humano... Olha lá, Miguel, carreta furacão. Todo ser humano impactado pelo Evangelho, regenerado pela graça, todo ser humano que é lavado pelo lavar regenerador do Espírito Santo, ele será uma pessoa boa para o trabalho. Ele vai trabalhar para o Senhor. Se empenhe na obra, meu irmão. Trabalhe para o Senhor. Sabe qual é o maior fruto de um coração salvo e regenerado? O fruto de um coração lavado da maldade? Ele serve a Deus. E sabe por que nós servimos a Deus? Porque Ele nos livrou, nos salvou e nos libertou das escravidões que outrora nos prendiam. E eu quero terminar com o Evangelho, porque eu e você não conseguimos. Mas Ele conseguiu por nós. João 12, 24, a palavra do Senhor diz assim: em verdade, eu lhe digo, se o grão de trigo cair na terra, ele está falando dele mesmo, tá? Jesus falando dele mesmo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, ou seja, construiu a sua identidade sobre a carreira, sobre os relacionamentos, sobre si mesmo, uma pessoa cheia de si, egocêntrica. Quem ama a sua vida, perde. Vai perder a vida. Você vai desperdiçar a sua vida atrás de uma carreira ou atrás de uma pessoa. Mas aquele que odeia a sua vida, nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Quem odeia a sua vida, nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Agora, olha o que Jesus fala, meu Deus. Agora, a minha alma está angustiada. Por que a alma dele estava angustiada? Ele estava em Jerusalém aqui já. O que eu vou dizer? Jesus está perguntando: Pai, o que eu vou dizer? Vou dizer para o meu pai, me livra dessa hora? Ele responde: não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. O que eu vou dizer? Pai, me livra da cruz? Não, eu nasci para ir para a cruz. E eu termino perguntando para você: o que você ama? Porque, irmãos, a nossa identidade será definida pelo que nós amamos. Quero que você leia o último slide comigo, os dois últimos. Não precisa ler em voz alta, só acompanha. Provavelmente, você vai me dizer que você não conhece ninguém assim. Sabe por que eu trago esses slides? Para você não achar que eu sou maluco. Eu posso ser, mas gente mais maluca do que eu. Provavelmente, você vai dizer que não conhece ninguém assim. Alguém que se auto-esquece. Mas você e eu podemos ser desse jeito, se continuarmos nos passos de Paulo. Posso começar a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Você consegue se alegrar com as coisas que não giram em torno de você? Posso começar
a me alegrar com as coisas que não giram em torno de mim. Meu trabalho não gira em torno de mim. O esporte que eu pratico não gira em torno de mim. Minha vida amorosa não gira em torno de mim. O meu namoro ou casamento não gira em torno de mim. Eu apreciarei as coisas pelo que elas são e nada mais. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do Evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que eu sou. Como nas culturas modernas, nem penso em mim mesmo como se fosse menos do que eu sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Tim Keller. Aqui está a verdadeira identidade de um cristão. O autoesquecimento de si e o amor a Deus sobre todas as coisas. Deu para entender? Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu sei que nós estamos distantes, eu e você. A igreja serve para isso. Para nós nos reunirmos, nos edificarmos e sermos transformados de glória em glória e de vitória em vitória. Amém? Se coloque em pé, vamos orar.